Eu falo muito sobre direção atual do mercado. É uma das interpretações principais do gráfico. Pergunta para qualquer criança se o preço está subindo, caindo ou andando do lado. A criança vai olhar e falar, bom, está subindo. Claramente está subindo. Ou está andando do lado. Estou caindo fortemente. Então não faz muito sentido ter dúvida sobre a direção atual do mercado. Na verdade, a maioria tem dúvida sobre o futuro direção do preço. Algo que nós não sabemos e não temos como saber. Mas quando nós utilizamos separação fiel-cubo, nós temos uma sensação muito mais confiante se o comportamento atual vai continuar ou não. Isso que nós temos que decidir. Por que as pessoas ficam estressadas com algo que está nítido no gráfico? É porque eles não acreditam na continuação da tendência. Eles estão sempre procurando reversão. Então a dificuldade não é olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo, mas acreditar simplesmente que o que está acontecendo agora vai continuar. Então no FICUB nós temos várias regras simples e uma delas é simplesmente ficar do lado certo do fractal 72. Se o preço estiver acima, você vai acreditar na subida. Se o preço estiver abaixo, você vai acreditar na queda. Finalmente, a dúvida sobre a direção atual do mercado é causada por um problema que a maioria tem. Eles estão sempre procurando reversão, então focaliza em menos do que 17 candles, onde é impossível matematicamente definir direção. Então, quando você olha para menos do que 17 candles, você vai sempre ter dúvidas sobre a direção atual do mercado. Vamos lembrar das regras do Forrest Gump. O preço que está subindo vai continuar subindo e até vai receber um teste do seu topo. O preço que está caindo vai continuar caindo. O preço que está em consolidação vai continuar em consolidação. Então, aprenda um pouquinho sobre comportamento relativo, separação fiel-cubo e você vai ver nitidamente o que o preço está fazendo. Basta então depois mudar sua psicologia para acreditar na tendência e tirar o ênfase de procurar reversão. Quando você está procurando reversão, você está olhando em candlesticks, padrões de candlesticks, 3, 5 candles. Você está utilizando indicadores curtíssimo prazo para ver a reversão. Então você não consegue nem ver a direção, porque é impossível ver direção com menos do que 17 candles. Então, gente, todas essas questões matemáticas do FICUB têm uma razão psicológica. Tem que mostrar para vocês. Entra na sala do trader, você vai ver. Nós operamos fractal 305 o dia inteiro, em qualquer tempo gráfico. Aí você entra no trade, põe o stop e no fim do dia o preço já andou muito. Por quê? Porque tem todos os fractais FICUB trabalhando na mesma direção, condição técnica de força. É só questão de acreditar na tendência e ela vai embora. É muito, muito bonito. Então, gente, vamos acreditar na tendência e vamos acreditar que a tendência vai continuar. Então entendemos como interpretar o gráfico, os indicadores, as condições técnicas de tendência e consolidação quando nós vamos entrar no trade. Na minha opinião, entradas por indicadores recebem ênfase demais na análise técnica para o principiante, por exemplo. Eu acho mais interessante simplesmente entender se o gráfico está bonito ou não, se as condições técnicas são favoráveis ou desfavoráveis. A nossa entrada vai ser definida por vários fatores importantes, não só o indicador. Primeiro, nós vamos operar somente em condições técnicas favoráveis. Assim, nós temos uma vantagem estatística no longo prazo. Segundo, sempre em condições técnicas de baixo risco. Isso é muito mais a questão de próprio preço, onde está o próprio preço, em vez de também onde está um indicador, por exemplo. Qualquer operação é válida se a relação
de risco para ganho respeita, no mínimo, o alvo 3 vezes maior do que o risco. Nós vamos operar na direção da tendência maior. Os alvos são distantes, então a relação risco-ganho é mais favorável. Em tendência, nós conseguimos identificar força e direção nitidamente. Então isso dá segurança estatística e também psicológica. Gostaríamos de entrar sempre no início da nova tendência, o famoso onda 3. E depois, quando o mercado mostra a retomada da tendência, sempre nós vamos entrar. Ensinamos isso no curso Descobrindo o Preço. Continuação da tendência, normalmente uma consolidação voltando para suporte ou resistência nas mínimas ou nas médias. E uma nova entrada na direção da tendência maior, mostrado pela mudança de direção do santo. Então, gente, a entrada do trade é muito mais do que um indicador ou cruzamento de indicadores. Depende de vários fatores importantíssimos que você precisa aprender a interpretar. Claro que vai ter um sinal mostrando para você quando a retomada da tendência começou ou quando a onda 3 começou. Mas você precisa aprender a olhar para o gráfico e entender se o gráfico está bonito ou não. Se realmente você vai confiar nesse trade. Se tiver comportamento relativo forte, tendência forte, também bastante força no gráfico e um risco pequeno e um alvo adequado. Todos são variáveis matemáticos, dá para programar até um robô fazer isso para você. Nunca vai acertar todos os trades, né? Mas é importantíssimo entender. Não existe um indicador mágico, santo grau, que vai te dar a melhor entrada em todas as circunstâncias. Agora, entramos no trade. Como é que nós vamos sair do trade? Provavelmente a maneira mais fácil de sair do trade sem antecipar ou tentar adivinhar o que o preço vai fazer é seguir o que ele está fazendo. Então, você vai sair pelo que a gente chama de trailing stop. Tem vários exemplos disso, minhas, na internet ou no curso Descobrindo o Preço. Eu não preciso te lembrar, né, gente, para pôr stop e não tira nunca seu stop. Então, a primeira maneira de sair é quando o próprio preço está te dizendo está na hora de sair e quando ele pegou seu stop. Outra condição técnica onde é prudente de ficar um pouco mais leve na posição e quando o preço perde sua força. Nós não queremos sair totalmente da posição em falta de força, porque nós operamos direção. E quando a direção está ainda a nosso favor, podemos ficar com o trade. Mas quando está mostrando falta de força, não dá para arriscar tanto. Tem que diminuir o risco. E algo que eu costumo fazer é sair 1/3 até 50% da posição quando eu interpreto falta de força. A saída total da posição, também o próprio preço vai nos mostrar. Quando estamos comprados em tendência de alta e o preço não consegue fazer um novo topo, nós entendemos isso como o fim da tendência. Aí dá para sair totalmente da posição. E quando o preço está caindo, falta de fazer um novo fundo é o sinal de sair totalmente também da venda. É importante que esses testes do topo ou do fundo sejam acompanhados também pela evidências de onda 3, principalmente Mimaleck 17, pelo menos. E quando a evidência de onda 3 no sentido oposto se apresenta, você sai totalmente da sua posição e prepare-se para virar a mão. É a única condição técnica do FICUB onde nós podemos virar a mão. É saindo de uma tendência de alta, por exemplo, e entrando na tendência de baixa pela onda 3. No curso Descobrindo o Preço, eu ensino que o mercado é nada mais do que onda 3 para cima, onda 3 para baixo e as tendências entre elas. Então, na entrada, depois da entrada pela onda 3 ou retomada da tendência, nós podemos também sair na falta de continuação da tendência. Isso significa onda 3. Também ajustando o stop
uma maneira natural para sair do trade. E, finalmente, vamos não sair totalmente do trade quando tem evidências de falta de força. Lembrando que direção aqui é mais importante. Falta de força ainda é uma condição técnica favorável, não tão favorável como tendência com força. Então, quando você percebe falta de força, sai um pouco da posição, mas mantenha a outra parte, porque se o mercado ganhar força de novo, o preço ainda pode ir muito longe e você vai querer estar participando.